Eu sempre fui uma pessoa introvertida. Na minha infância, eu era tímida e tinha dificuldades para me expressar, me comunicar com as pessoas. Isso continuou boa parte da minha adolescência. Quer dizer, em toda a minha adolescência. Eu cresci no interior de Minas Gerais, em Biracatu e Varzelândia, onde meu pai morava na Varzelândia e minha família morava em Biracatu, perto uma da outra, cidades próximas. Era aquele contexto de cidade pequena, onde praticamente todo mundo conhece todo mundo. Eu estudei muitos anos na mesma escola, convivi com as mesmas pessoas, cresci dentro de um ambiente que já era conhecido por mim, até que chegou o momento em que eu comecei a sair daquele ambiente. Primeiro, né, depois dos 19, fui morar em Belo Horizonte. Fiquei aproximadamente um ano e meio naquela cidade. Foi ali que eu comecei a ter contato, uma realidade diferente daquela que eu conhecia no interior. Comecei a trabalhar, a lidar com pessoas diferentes, ambientes diferentes e ter novas responsabilidades. Trabalhei no atendimento ao cliente e isso exigiu mais comunicação, da minha parte, né. Depois desse período, voltei para Ibiracatu, fiquei lá por volta de uns 6 meses. Lá também trabalhei em uma loja de roupas e tive que me expressar também, me comunicar também. Então, treinando a comunicação, né. Eu já então eu já tinha experiência. Então, nesse período, fiquei lá um tempo, depois eu voltei, voltei não, né, depois desse período, eu fui morar em São Paulo. E São Paulo representou uma transformação muito importante na minha vida. Morei lá por aproximadamente 8 anos. De repente, eu estava em contato com pessoas diferentes, sotaques diferentes, formas de pensar diferentes, histórias e culturas e maneiras de se comunicar completamente diferentes daquelas onde eu havia crescido. Na faculdade, eu precisava apresentar trabalhos, participar de projetos, conversar com pessoas que eu nunca tinha visto antes, defender minhas ideias. Vieram também os empregos, os estágios e diferentes ambientes profissionais. Então, novamente, a necessidade de me comunicar. E perceba uma coisa: eu não deixei de ser introvertida. O que aconteceu foi que eu desenvolvi uma habilidade que antes era muito difícil para mim. Eu aprendi a me comunicar, ou talvez seja ainda mais correto dizer, eu aprendi a me expressar. Porque existe uma diferença. Eu sempre tive a capacidade de falar, de conversar, mas nem sempre conseguia colocar para fora com clareza aquilo que eu pensava, sentia ou queria dizer. E toda mudança de ambiente começou a transformar isso. Aprendi a observar mais as pessoas, entender diferentes contextos, adaptar a minha linguagem e encontrar formas de me expressar com mais clareza. Depois de aproximadamente esses 8 anos que eu morei em São Paulo, a vida me trouxe novamente para Belo Horizonte. E hoje já são cerca de 7 anos vivendo aqui. Quando olho para toda essa trajetória, percebo que minha comunicação não mudou de uma hora para outra. Ela foi sendo construída. Foi de Ibiracatu para Varzelândia, depois foi a mudança para Belo Horizonte, depois voltei para o interior, Ibiracatu, depois fui para São Paulo. Foram os trabalhos da faculdade, os projetos, os estágios, as apresentações, as pessoas que eu conheci, os diferentes sotaques, maneiras de enxergar a vida, né? E depois disso tudo vim para Belo Horizonte. Então houve um repertório bem grande. Existe algo importante que eu também entendi ao longo desse processo. Eu sempre tive a habilidade de falar, mas nem sempre soube me expressar. Por muito tempo eu busquei conhecimento para compreender isso melhor. Li sobre o desenvolvimento humano, comunicação, formas de expressão, procurei em livros, estudos, diferentes caminhos, maneiras de entender melhor a comunicação e também a mim mesma, porque o autoconhecimento se faz necessário também para essa comunicação mais assertiva. Mais recentemente, eu me aprofundei em neurociência, comunicação e desenvolvimento humano, e isso ampliou ainda mais a minha percepção sobre mim, sobre o outro, e a verdade é que esse processo começou muito antes. Começou quando a vida me colocou em ambientes aos quais eu precisei aprender a me comunicar. Às vezes nós acreditamos que não conseguimos fazer alguma coisa simplesmente porque passamos tempo demais vivendo dentro do mesmo contexto.
Então, chega um novo ambiente, novas pessoas, novas exigências, e ela desperta em nós habilidades, talvez que sempre haviam estado ali, mas que ainda não haviam sido suficientemente desenvolvidas. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. A necessidade foi moldando a minha comunicação. Cada apresentação, cada conversa, cada trabalho, cada mudança de cidade, cada pessoa diferente que passou no meu caminho e contribuiu muito para esse desenvolvimento. E talvez essa seja uma das coisas mais bonitas que eu aprendi nessa trajetória. Sair do lugar conhecido não significa deixar de ser quem a gente é. Às vezes significa descobrir partes de você que ainda não tiveram espaço para crescer. Eu continuo sendo uma pessoa introvertida. A diferença é que hoje eu entendo que ser introvertido não significa não saber se comunicar. Eu aprendi a encontrar a minha própria forma de ocupar os espaços, diferentes ambientes, diferentes modos de expressar aquilo que está dentro de mim. Porque existem lugares que nos acolhem como somos, e existem lugares que nos desafiam a descobrir quem nós somos de verdade e quem, na verdade, nós desejamos nos tornar.